notícias comentadas do mês de outubro. E se você tiver interesse, já pode ir se inscrevendo no canal. Pode deixar o seu comentário aí caso você tenha achado algum assunto interessante. E também ative o sininho, porque como eu não costumo publicar vídeos com tanta frequência como eu gostaria, você sempre vai acabar sendo avisado quando chegar algum vídeo novo. Como é de costume, quando se aproxima esse período do final de ano, começam a surgir notícias mais interessantes. Essa é uma época em que sempre acontecem mais coisas. Então vamos começar logo. Nesse início de outubro, a Panini anunciou que vai retomar algumas coleções de encadernados que a Abril havia cancelado ano passado, dos quadrinhos da Disney. Quem acompanha notícias em geral ou acompanha o meu canal sabe que no ano passado a Abril, antes mesmo de passar por aqueles problemas em que ela pediu recuperação judicial, ela cancelou algumas linhas de encadernados de quadrinhos da Disney. E esses títulos eram Os Anos de Ouro do Mickey, Biblioteca Dom Rosa e Pato Donald por Karl Barks. Depois disso, como todo mundo ficou sabendo, a linha inteira da Disney acabou sendo cancelada. Veio a Culturama e anunciou que iria assumir a publicação da Disney aqui no Brasil. E mesmo assim, eu acho que próximo do final do ano passado, a Panini publicou um álbum, se eu bem me lembro, de 90 anos do Mickey, o que me deixou meio que com a pulga atrás da orelha, achando que a Panini de alguma forma ela acabaria tendo o direito de publicar alguma coisa da Disney, nem que fosse necessariamente algum produto derivado e não os próprios quadrinhos. E agora a Panini vem com a notícia de que eles vão retomar aqueles encadernados de séries com os títulos Os Anos de Ouro do Mickey, O Segredo dos Fantasmas, Tio Patinhas por Karl Barks, A Coroa Perdida de Gengis Khan e Biblioteca Dom Rosa volume 6, O Solvente Universal. E todos esses volumes aí estão continuando de onde a editora Abril parou, sendo que para a coleção do Mickey foram lançados 14 volumes de 37, e a coleção do Karl Barks do Pato Donald foram lançados 10 volumes de um total de 18 lançados até agora nos Estados Unidos, sendo que a Panini tomou a decisão de passar a publicar histórias do Tio Patinhas por Karl Barks e não dar continuidade à história do Pato Donald. E como vocês podem ver, para começar, a Panini já tomou uma decisão muito errada, porque não dá para entender porque que ela trocou de personagem, já que a coleção já estava até numa quantidade de volumes bem avançada, e a Panini simplesmente resolveu mudar o foco da coleção. Não faz sentido nenhum ela ter tomado essa decisão. Quer dizer, quem estava colecionando aqueles volumes vai ficar de certo modo irritado, porque ao invés de dar continuidade às histórias do Pato Donald por Karl Barks, eles resolveram interromper. É comum, na verdade, dentro do mercado editorial, as empresas tomarem esse tipo de decisão burra que acaba irritando o leitor, porque realmente não tem lógica nenhuma. Não existe nenhum fator externo de quem licencia os direitos da revista que tenha possivelmente obrigado a editora a ter que fazer essa mudança. Então é simplesmente uma decisão burra por ser uma decisão burra e pronto. Não teve lógica nenhuma nisso. Apesar de no site onde eu li essa notícia eles não divulgarem o preço dos volumes, a gente já sabe que, se tratando da Panini, os volumes vão ter um preço alto, porque a própria Abril já vinha assumindo esse padrão mais caro para vender através da Amazon. E como a Panini é a grande parceira da Amazon aqui no Brasil, e preço alto é com ela mesmo, a gente já pode esperar que esses volumes tenham um preço bem acentuado. E também outro detalhe em relação a isso tudo, que é o fato de que a Panini está publicando Disney agora.
Quer dizer, a Panini já está gigantesca, já está completamente aumentada, publicando todo tipo de quadrinho que você puder imaginar. A Panini há muito tempo já está publicando Marvel, DC, Vertigo, desde 2008 ou 2009, se eu bem me lembro. Wildstorm, publicando quadrinhos de Star Wars também. Walking Dead, publicando quadrinhos de Hanna-Barbera, do universo Millar World do Mark Millar, publicando várias editoras japonesas nos mangás, publicando até Bonelli, entre várias editoras europeias. E agora também recentemente passou a publicar Conan e também Disney. Quer dizer, não existe limite para o crescimento da Panini. Isso é uma coisa que eu vejo como péssimo para o mercado nacional, porque concentrar tanto poder na mão de um editor incompetente e que tem a intenção clara e evidente de elitizar os quadrinhos aqui no Brasil, isso é uma coisa péssima, que só para variar vem para sufocar mais ainda o leitor brasileiro. E a impressão que eu tenho é que parece que nada pode parar a Panini. Do ponto de vista que eu tenho agora, a gente sabe que desde no final de 2017, se eu bem me lembro, com a publicação de Scalpo, aquele volume de R$120, muitos leitores e canais, sites vêm reclamando bastante da Panini. Não surtiu efeito nenhum, como eu já havia dito em vídeos anteriores, e a Panini continua publicando do jeito dela, aumentando os preços. E sinceramente, a não ser que aconteça algo bem inesperado dentro desse mercado, do meu ponto de vista não consigo enxergar nenhum outro modo da situação dos quadrinhos aqui no Brasil mudar, que não seja pelo menos de duas formas diferentes. Ou se alguma empresa estrangeira ou mesmo uma brasileira que tiver poder, que tiver capital para investir nesse mercado, entrar com tudo dentro dele para alterar a situação e oferecer algum tipo de concorrência à Panini, ou se houver algum tipo de mudança dentro da economia para afetar em questão de poder de compra, de redução do valor do preço, sei lá, redução de impostos ou algo do tipo, o valor dos quadrinhos aqui no Brasil, para que se possa consumir minimamente alguma coisa, porque de outro modo eu não consigo imaginar como esse mercado de quadrinhos vai melhorar daqui para frente, porque a gente só vê a Panini se agigantando. Ela está crescendo de uma forma aberrativa e já englobou vários tipos de quadrinhos que ela vem publicando, e a tendência é só piorar e ela só gerar um monopólio cada vez maior e se tornar cada vez mais poderosa, cada vez mais surda a necessidade do leitor e cega também, e sair atropelando todo mundo simplesmente por ela ter poder para fazer isso. Então, se não houver algum tipo de mudança natural dentro desse mercado, eu prevejo que as coisas vão ficar cada vez piores daqui para frente. E agora uma notícia sobre a Eagle Moss é que ela está lançando uma nova coleção de figuras do Batman para comemorar os 80 anos do personagem, que é chamada Batman Decades, onde você vai ter uma figura, uma estatueta para cada década do personagem. São 8 no total, logicamente, e o primeiro volume vai incluir uma figura em escala 1:16 que tem aproximadamente 12,7 centímetros, inspirada na primeira versão do Batman. E se você der uma olhada nessa coleção, você vai ver que as figuras são bem feitas mesmo, que elas são bem bonitas e interessantes. O problema nisso tudo é que o preço que eles colocam em figuras aqui no Brasil é muito alto. O primeiro volume, a primeira edição, está custando R$ 119,90, o que é um preço muito alto para você pagar num boneco com 12 centímetros de altura apenas. Para você ver que aqui no Brasil
todo tipo de coisa autorizada que paga royalties, paga direitos para as empresas que licenciam, elas vêm com um preço muito alto. E eu não entendo essa desproporção. Todo mundo lembra daquela coleção que eu não sei se foi a própria Eagle Moss ou foi a Salvat que lançou há um tempo atrás de figuras da Marvel. São as figuras muito pequenas e eu acho que são metálicas, mas o preço delas também era muito desproporcional. E esse tipo de coisa sempre estraga a prática de você colecionar. Não dá para você, se quer começar uma coleção dessa, geralmente o pessoal faz sempre aquela coisa, pega as primeiras edições que custam R$ 9,90 ou R$ 19,90 e acabam desistindo de toda a maioria da coleção, no caso, porque você chega a adquirir no máximo o primeiro ou o segundo volume e depois não tem como comprar o resto, é muito caro. E você vê que nesse caso, mesmo sendo apenas 8 figuras, o preço fica muito alto para você pagar. Se cada figura tiver o preço da primeira, as próximas 7 figuras, vai sair um valor muito alto por uma coleção muito pequena. Infelizmente as coisas acontecem aqui desse jeito. As empresas querem homenagear, querem trazer matérias exclusivas do personagem para aproveitar uma onda, no caso o aniversário do personagem, mas acaba não saindo do jeito que a gente queria que saísse, porque a realidade aqui no Brasil é outra e não tem como a gente consumir desse jeito. A próxima notícia é sobre aquelas aquisições de empresas grandes por outras empresas grandes, que no caso é uma possível aquisição da Sony Pictures pela Apple, o que faria com que o personagem do Homem-Aranha voltasse ao Marvel Studios. O que acontece, como todo mundo já sabe, é que os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, eles pertencem à Sony, e esse personagem foi usado no filme dos Vingadores, mas como todo mundo sabe, os Vingadores pertencem à Marvel, e com o fim do contrato entre as duas empresas, o personagem não pode mais ser usado nos filmes da Marvel Studios. E essas empresas, elas não chegaram a um acordo para poder continuar fornecendo, no caso da Sony, o uso do personagem em outras franquias da Marvel. E nesse caso, o que teria a ver a aquisição da Sony Pictures pela Apple com a volta dos direitos do Homem-Aranha para a Marvel? É que dentro do contrato que licencia a figura do Homem-Aranha para a Sony, tem uma cláusula que diz que, se caso a empresa for vendida para outra empresa que logicamente não seja a própria Marvel, os direitos do personagem voltam para a Marvel, voltam para a Disney no caso. E como a Apple ela já está interessada em inaugurar o sistema dela, o Apple+, para concorrer com outros sistemas de streaming como Netflix, a DC Comics, a Warner, a Amazon também com o sistema Amazon Prime dela, o YouTube também com a própria Disney. Ela está interessada em adquirir a Sony Pictures para poder fazer frente a essas empresas. Mas um detalhe que vocês têm que prestar atenção é que isso ainda não aconteceu. O próprio CEO da Sony Pictures, que é um tal de Tony Vinciqueira, ele afirmou que a empresa não está à venda ainda, mas que é possível que através de uma proposta bilionária, que é o que acontece sempre quando essas empresas grandes são vendidas, acabe realmente se confirmando a venda da empresa. E o que eu penso a respeito disso é que tomara que isso acabe se confirmando, que a Sony Pictures seja mesmo vendida para a Apple e esse personagem acabe voltando para o lugar de origem dele, para que acabe com essa novela dos direitos do Homem-Aranha e também do Venom na mão da Sony, que eles não estão sabendo conduzir bem essa franquia. E a Marvel deve estar também com as mãos formigando para poder ter esse personagem de volta, depois da lambança que a Marvel fez no final da década de 90
eu acho, com a venda dos direitos, que ela saiu espalhando os direitos por várias empresas. Tem até um estúdio alemão, se eu bem me lembro, envolvido no meio desse rolo todo. E essa novela, essa história toda já se estendeu demais. Então a gente fica na torcida para que tudo se resolva. A próxima notícia é sobre o Batman, e é que o escritor Warren Ellis vai se juntar novamente com o Bryan Hitch para escrever uma maxi-série em 12 edições do personagem. E o nome dessa série vai ser The Batman's Grave. E nessa história um personagem vai aparecer para desafiar o posto de Batman de o maior detetive do mundo, para tentar descobrir a identidade de um assassino. E para resolver esse caso, o Batman vai praticamente precisar entrar na mente das vítimas para poder descobrir o mistério. Eu vi umas primeiras imagens dessa revista e nela aparece o Alfred cuidando de algumas sepulturas da família Wayne, onde aparece um túmulo com o nome do próprio Bruce Wayne, o que já dá uma ideia aí de mistério, já deixa uma interrogação na cabeça de quem é fã do personagem para saber o que é que vai acontecer. Além dessa dupla que já é conhecida pelo Authority, o quadrinho também vai ter a contribuição de Kevin Nowlan, provavelmente na arte final. Sendo que o Warren Ellis é um bom roteirista, apesar de ele ter lá os altos e baixos dele, e a qualidade do desenho do Bryan Hitch a gente já conhece. Ele deve caprichar nos desenhos dele por ter tempo para trabalhar nessa série, por se tratar de um trabalho exclusivo. Então deve vir uma arte bem bonita. Eu acho que vai sair algo bom disso. Eu gosto bastante desse formato de séries em 12 edições. Só lembrando que as principais séries que a gente conhece, que ficaram marcadas na história dos quadrinhos, como o Watchmen e Cavaleiro das Trevas, ela tem essa estrutura de 12 edições. Então pode ser que surja algo muito bom vindo dessa parceria. No caso é aguardar. A próxima notícia é sobre a recepção que a nova fase dos X-Men vem tendo sob a tutela do Jonathan Hickman. E algumas pessoas estão gostando dessa fase, achando que ela é bem criativa e inovadora e deu um fôlego novo para esses personagens. E algumas pessoas estão criticando. Eu gostei no geral da qualidade do andamento da história, apesar de discordar de alguns conceitos ali que ele quis colocar, ou de algumas questões mais voltadas para a parte ideológica do quadrinho. Por exemplo, uma das críticas que o pessoal faz é que o Jonathan Hickman defende a união entre heróis e vilões dos X-Men dentro de Krakoa. E eu acho isso, apesar de que você colocar heróis e vilões para atuarem juntos sempre gera uma coisa interessante, porque tem aquela dinâmica, a coisa contrária entre eles, e acaba saindo diálogos e situações interessantes. Mas tem uma coisa que não faz muito sentido dentro da história do Jonathan Hickman. É que, como eu disse no meu último vídeo recente, na leitura comentada sobre os X-Men, House of X no caso, é que dificilmente aconteceria dos heróis e vilões conviverem no mesmo ambiente sem que houvesse uma guerra entre eles, sem que houvesse até um genocídio possivelmente, porque imaginar que ideias ali tão conflitantes pudessem conviver dentro de um ambiente fechado e controlado é uma coisa meio, até certo ponto, simplória ou ingênua. Não sei se eu possivelmente acho que o Jonathan Hickman deve ter levado isso em consideração, mas realmente eu acho que não funcionaria. Os X-Men já vêm lutando, brigando, combatendo, jogando esses caras na cadeia, colaborando com a polícia para prender vários desses personagens que são vilões deles
e de uma hora para outra esses personagens iam colaborar e viver juntos como se eles estivessem num tipo de comunidade hippie, onde eles esquecessem as diferenças de uma hora para outra, dessem as músicas, começassem a cantar e dançar numa ciranda em volta de uma fogueira. Eu acho isso meio sem pé nem cabeça, e o Jonathan Hickman deve ter levado isso em consideração. E eu acho que em algum ponto ali da história, essa bolha dessa nova forma de vida dos mutantes, de querer construir uma sociedade, um habitat para eles, isso de alguma forma vai acabar estourando futuramente. Eu acho que ele tem em planos, ele tem em vista a ideia de fazer isso, porque é uma consequência, eu acho que natural. Você vê, por exemplo, que uma das coisas que não fazem muito sentido na argumentação que o Jonathan Hickman usa no quadrinho, e que em parte eu explanei dentro do meu vídeo, mas que eu não vou dar nenhum detalhe aqui, dar nenhum spoiler para não estragar nada, é que os X-Men, o Professor Xavier especificamente, ele teve essa ideia de separar os X-Men porque ele acha que ele pode criar uma sociedade mais evoluída. Mas o que é que tem de evoluído em você pegar e simplesmente se separar, incentivar ainda mais o separatismo entre raças e entre povos convivendo dentro do mundo, para você isolar eles e eles ficarem um tempo inteiro enxergando a humanidade como se fossem inimigo deles, para que isso gere uma divisão ainda maior. O que é que existe tão evoluído nisso, em você se separar dos outros ao invés de procurar se unir para viver isolado e viver detestando e rejeitando a cultura dos outros? Isso não soa nem um pouco evoluído do meu ponto de vista. Então, apesar de eu discordar de algumas ideias que o Hickman colocou nessa fase dos X-Men, eu tô curioso para saber até onde ele vai levar essa história e vou continuar lendo para acompanhar o desenrolar disso tudo. A próxima notícia é sobre o Hulk e ao mesmo tempo é relacionada ao Homem-Aranha. É que a Marvel anunciou que eles vão publicar uma edição especial da série The Immortal Hulk, que vai sair em janeiro de 2020. Na história, o Bruce Banner vai acordar numa noite qualquer e vai perceber que o Hulk simplesmente deixou o corpo dele. Primeiro ele começa a acreditar que ele finalmente se livrou do Hulk, e depois ele vai descobrir que de algum modo o Hulk foi parar no corpo de Peter Parker, e por causa disso os poderes dele vão ganhar capacidades, vão ganhar propriedades diferentes com o corpo, com as capacidades do próprio Homem-Aranha. Em primeiro lugar, quando eu li essa notícia, eu pensei, será que o All-Win ficou doido? Mas depois que eu li os detalhes sobre a revista, eu me acalmei mais, porque acabei descobrindo que essa ideia, que eu acho tosca pra caramba, não passa de uma história de fusão entre os dois personagens. Ela vai ser roteirizada pelo Tom Taylor e vai ser desenhada pelo Jorge Molina. Quer dizer, no caso, essa edição especial não vai ser roteirizada pelo próprio escritor da série regular. Eu já cheguei a dizer em vídeos anteriores que eu li a primeira fase de Injustice pelo Tom Taylor e eu achei ela bem interessante. Eu gostei da proposta da série, mas o Tom Taylor, de uns tempos pra cá, ele vem escrevendo um monte de bobagem, e isso só serve pra provar que em parte a qualidade do roteiro dele caiu, porque essa ideia de fundir o Hulk com o Homem-Aranha é bem tosca, apesar de que muitos leitores vão olhar pra essa capa e pensar, porra, tá massa isso aí. E na verdade é bem isso mesmo, é uma ideia massa velho, só pra pegar os trocados de algum leitor desavisado que vai acabar dando uma chance pra essa história, que, pra bem da verdade, não tem potencial para gerar nada muito interessante. Porque você vê que a premissa do quadrinho é bem simplória. É simplesmente de uma hora para outra o Hulk sai do corpo do Bruce Banner e vai parar no Homem-Aranha. Como assim? Então, se eu posso dizer
que no caso essa notícia me provoca algum tipo de sensação. A notícia do lançamento desse quadrinho é a sensação de alívio, por saber que não é o Al Ewing que está escrevendo essa história, porque se ele tivesse, provavelmente ele tinha batido a cabeça na pia do banheiro da casa dele e ficado maluco, ou então o cara simplesmente estava desesperado para ganhar um dinheiro a mais da Marvel e resolveu assumir esse projeto baseado numa premissa tosca feito essa. Então eu recomendo que vocês ignorem essa história e vão ler sim a fase Immortal Hulk escrita por ele, que essa sim vale muito a pena. E agora uma notícia sobre o personagem Spawn, que é sobre o fato de que ele entrou para o livro dos recordes como o quadrinho mais duradouro pertencente a um autor só. Há pouco tempo foi lançada a edição 310 da revista do personagem, e a gente não tem como negar que desde 1992, quando esse personagem foi lançado, ele foi um dos mais relevantes dentro da Image Comics, sendo que a maioria dos heróis ali eram simplesmente cópias de personagens da Marvel, como os X-Men ou X-Force. Eles copiaram muito o Wolverine também, mas o Spawn, apesar dele ter elementos de outros personagens, eu já ouvi pessoas falando sobre ele ter elementos de Batman, de Homem-Aranha e até de Justiceiro mesclados dentro da criação dele. Eu considero o Spawn, apesar de não achar que ele é um personagem tão brilhante assim, ele é um personagem válido. A história dele é original e foi feita para se diferenciar da maioria dos outros heróis, e dá para dizer realmente que ele é um personagem que foi criado para se diferenciar. Muito disso se deve, é claro, ao cuidado que o Todd McFarlane, que não é um roteirista tão bom assim, mas é um desenhista de qualidade, ele teve em cuidar da propriedade, no caso dos direitos do personagem, sempre escolher boas equipes criativas como o Greg Capullo, que passou um bom tempo desenhando a revista para manter o nível das ilustrações alto, e também em parte alguns roteiristas que foram convidados para trabalhar lá desde o início, como Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, que acabou criando a personagem Angela e gerou toda aquela treta sobre direitos autorais com o próprio McFarlane. Mas o Spawn é um personagem que acabou se fixando, acabou ganhando o espaço dele merecidamente dentro da história dos quadrinhos, e fica aí essa marca atingida pelo personagem. E para finalizar esse vídeo de notícias e comentários de outubro, eu quero falar um pouco sobre o filme Coringa, que estreou esse mês. O filme está batendo vários recordes. Eu não vi o filme ainda, mas também eu vou comentar a respeito da receptividade e de algumas coisas que aconteceram em torno do lançamento do filme. Como todo mundo deve saber, esse filme está fazendo um grande sucesso. Ele está atingindo a bilheteria bem alta, apesar de ter sido lançado há pouquíssimo tempo. Mas o que vem acontecendo em relação à mídia é que lá nos Estados Unidos, a mídia americana está tentando relacionar o filme do Coringa a atentados realizados em cinemas. Tanto é que em várias cidades americanas, alguns cinemas, eles colocaram policiais para garantir a segurança. E um jornalista e escritor chamado Paul Joseph Watson, que eu sou inscrito no canal Paul Joseph Watson Legendado, que é um pessoal lá que faz o trabalho de legendar os vídeos dele. Ele é um analista e comentarista político também. Ele fez 2 vídeos que eu recomendo a vocês que vocês assistam, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tratando sobre a estreia desse filme do Coringa, para falar sobre a tendência que a mídia americana está tendo de ficar atacando esse tipo de obra de entretenimento com o politicamente correto, para querer incutir e relacionar, ligar uma coisa a outra, como se isso fosse possível. A imagem do personagem do Coringa àqueles maníacos e pessoas que promovem atentados em ambientes públicos.
E isso vem da mídia americana, que age de uma forma suja, desonesta e canalha, tentando associar a figura do personagem a isso. Vocês devem se lembrar que há pouco tempo noticiaram que o jornal Folha de São Paulo e o site Omelete ambos escreveram uma matéria para falar mal do filme do Rambo, porque isso, na verdade, o que está acontecendo é que eles estão tentando manipular a opinião pública e gerar meio que uma ondinha de rejeição a filmes de ação e de aventura e também de entretenimento em geral, relacionado a super-heróis, a violência, sempre criticando e expondo esses filmes como se eles fossem capazes de influenciar, como se eles estivessem dando um alerta dizendo: olha, esse filme aqui é bom o pessoal ter cuidado, porque eles vão acabar pervertendo a mente das pessoas, como se uma coisa dessa pudesse ser levada a sério de verdade. A gente está em pleno ano de 2019 e eles ainda usam esse argumento fajuto de dizer que se você assistir um filme, ver uma série, ou jogar um jogo, ou ler um livro de RPG, isso pode te influenciar a cometer um crime, o que é uma coisa desonesta, mentirosa e covarde que a mídia faz. Quem escreveu, no caso, a matéria para falar mal do filme do Rambo, e ele distorceu completamente a proposta e a mentalidade, interpretou do jeito que ele bem quis a ideia do filme, foi o Marcelo Hessel. Eu recomendo a vocês que não frequentem esse site do Omelete, porque ele é tendencioso, é um site virulento, malicioso, que tenta incutir ideias na cabeça dos leitores e sempre estão o tempo inteiro tentando cagar a regra, influenciar o que você acha, o que você pensa, o que você deve consumir. E eles estão fazendo isso, estão voltando o raiozinho da morte deles para esse tipo de produto agora. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, vários canais de televisão, jornais e a mídia, eles ficaram praticamente incitando a algumas pessoas, querendo relacionar atentados à estreia do filme, tentando alertar as pessoas, dizendo: olha, cuidado, porque quando você for a uma exibição do filme, você pode acabar sofrendo algum ataque dentro do cinema, praticamente implorando, querendo induzir os outros a pensar que isso era inevitável de acontecer, que ocorresse algum tipo de crime, de assassinato, de atentado dentro dos cinemas nos Estados Unidos. E a mídia aqui no Brasil também está tentando fazer a mesma coisa. Isso é uma coisa nojenta, repulsiva que eles estão fazendo, tentando relacionar violência aos quadrinhos, aos personagens de quadrinhos ou de filmes de aventura, de ação. Mesmo que haja violência dentro dos filmes, isso é violência gráfica. Nada daquilo é real, nada daquilo aconteceu de verdade. E isso é uma coisa suja, desonesta de se fazer. Então não caiam nessa esparrela que a mídia americana e a mídia brasileira está tentando fazer para convencer vocês. A gente sabe que há muito tempo atrás, quando lançaram um filme do Batman, onde tinha o Coringa do Heath Ledger, um maluco entrou no cinema lá, um cara que pintou o cabelo e afirmava ser o próprio Coringa. Ele atirou em pessoas dentro do cinema, mas esse tipo de coisa é um caso isolado. Você vê, por exemplo, para quebrar a narrativa mentirosa dessa gente, é só você pegar um exemplo de uma série como O Silêncio dos Inocentes. Esse filme, o primeiro, estreou no começo da década de 90 e já teve algumas continuações, inclusive uma delas, aquele filme Hannibal, é um dos filmes mais violentos que você pode ver. E eu nunca vi nada relacionado a isso, nenhum tipo de atentado ou ação de algum maluco que tenha atacado alguém ou tenha violentado alguma pessoa por causa da possível influência de um filme como esse. E nem por isso as pessoas andam fazendo alarde em volta de alguma produção relacionada a essa série Silêncio dos Inocentes. Mas eles querem de algum modo relacionar atentados e ataques a esse filme do Coringa
Isso é uma coisa covarde e nojenta que a mídia vem fazendo. Não deem ouvido a isso. Vão pro cinema e assistam tranquilamente esse filme do Coringa, porque o pessoal tá dizendo que é um bom filme, um filme adulto, inteligente, e muita gente tá considerando até que seja o filme do ano, mesmo que a gente saiba que já saiu o filme dos Vingadores. Tem gente que tá considerando esse filme até melhor, e possivelmente ele pode ser melhor mesmo, e até superar em bilheterias a renda dos Vingadores. Então não há por que dar crédito a essa gente tendenciosa que quer manipular a sua opinião. Simplesmente vá para o cinema porque você considera isso um lazer, um passatempo. Você sabe que dependendo do tipo de orientação que você teve, de reviews, de opinião das outras pessoas, você pode estar indo por cima para ver um excelente filme. Então simplesmente faça isso com a consciência limpa e sem dar ouvido a esse bando de papagaios, de urubus que estão tentando agorar e amaldiçoar esse personagem no cinema. Sendo assim, essas foram as notícias do mês de outubro. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora. Mais uma vez o vídeo ficou um pouco longo. Muito obrigado. Comentem aí o que vocês acham sobre essa notícia e sobre o que vocês pensam a respeito do filme do Coringa. Fiquem à vontade para comentar. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo vídeo.